Neste ano de 2021, a nossa Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro está completando 100 anos de história. Nos próximos instantes, nós iremos compartilhar com você os testemunhos e as vivências de alguns de nossos ex-alunos. Venha compartilhar conosco esta história, Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro, um lugar de fé, ciência e tradição. Por deliberação do Capítulo Geral da Congregação Beneditina do Brasil, no dia 21 de fevereiro de 1921, iniciaram-se os estudos na Escola Teológica da Congregação Beneditina do Brasil, funcionando inicialmente junto ao Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro e passando logo na sequência para a Cela São Gerardo, no Alto da Boa Vista, um local cercado pela Floresta da Tijuca, afastado do movimento do centro da cidade do Rio de Janeiro, um local muito propício para os estudos e a vida de oração. Permanecendo assim até o ano de 1937. Meus caros irmãos e irmãs, após ter proferido os meus primeiros votos monásticos no Mosteiro de São Bento da Bahia, fui enviado para o Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, a fim de iniciar os cursos de Filosofia e Teologia na Escola de Teologia, hoje Faculdade São Bento. Ao nosso bom Deus, quero elevar uma prece de louvor e ação de graças, porque na sua providência assegurou que os beneditinos do Brasil pudessem oferecer ao longo de 100 anos Escola Teológica dos Beneditinos, trazendo tantos benefícios para dioceses e arquidioceses, para leigos e leigas, para religiosos e religiosas. Meus caros irmãos e irmãs, com alegria que desejo fazer a gravação deste vídeo como uma forma de gratidão, de poder expressar todo o meu carinho, minha gratidão ao Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, onde eu vivi por 7 anos e ali realizei os estudos de Filosofia e Teologia na Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro. A minha saudação na pessoa de Dom Anselmo, reitor da Faculdade de São Bento, pela centenária data tão honrosa do Mosteiro do Rio de Janeiro. Eu sou ex-aluno desta, na minha época se chamava-se Escola Teológica da Congregação Beneditina do Brasil. E nós agradecemos muito no Noviciado de Dom Abade Inácio Ascioli pela generosidade em acolher o pedido de Dom Urani, que olha só como são as coisas, cardeal atual do Rio de Janeiro, né, que mandou os primeiros monges, né, para estudar. Foram vários monges aqui do nosso mosteiro, inclusive Dom Edmilson, que também agora é bispo lá de Guarulhos, e foi estudar no Mosteiro do Rio de Janeiro, fazendo teologia. Ingressei na Escola Teológica da Congregação Beneditina do Brasil no ano 1980, para estudos de Filosofia e Teologia. Busquei a instituição exatamente porque sabia da seriedade dos estudos e da grande tradição filosófica da filosofia perene e da tradição teológica, da fidelidade ao magistério da Igreja, às grandes linhas teológicas dos pensadores de todos os tempos, né? E ali, de fato, encontrei grandes mestres, sobretudo enuncio aqui os monges que foram nossos professores. Na filosofia, Dom Irineu Pena, que nos deu teoria do conhecimento, lógica 1 e 2 e metafísica, nos introduzindo no pensamento de Santo Tomás, né, de Aristóteles e assim por diante. Eu conheci basicamente o Mosteiro de São Bento através de um grupo, né, um coral que eu participava, e um coral da Igreja Católica, e vim com a minha mãe aqui para apresentar uma música que foi composta pelo nosso maestro, e cantamos numa sala de aula, ali ainda no antigo prédio da faculdade, né? E depois, na sequência, eu conheci o Mater Ecclesiae. A irmã onde eu comecei a trabalhar, ela pediu que eu fizesse o Mater Ecclesiae para poder dar aula para as crianças na escola. E daí, então, conheci Dom Estevão. E depois, Dom Estevão foi um dos meus incentivadores para continuar a teologia. E terminando, já no 3º ano do Mater Ecclesiae, ingressei aqui na filosofia, quando conheci Dom Emanuel, né, e outros monges, né, Dom Pena, como era o nome dele?
Irineu Pena, Dom Irineu Pena, conheci Dom Irineu Pena, né, um ícone da teoria do conhecimento, né, Dom Odilon, que me dava aula particular de metafísica, para me ajudar a entender metafísica, né. Então, tive o privilégio de conhecer grandes monges aqui dentro, né, e depois, então, fui fazer o mestrado, né, mas sempre vinculada aqui a essa casa, vinha fazer pesquisa, vinha à biblioteca aqui sempre. E depois, antes até mesmo do mestrado, eu parei a teologia para fazer pedagogia. E tive conhecimento, então, com Dom Lourenço. Caríssimos irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Sou Dom Edmilson Amador Caetano, monge cisterciense, bispo diocesano de Guarulhos, estado de São Paulo. E venho aqui com muita alegria e honra parabenizar a Faculdade de São Bento pelos seus 100 anos de fundação. Eu estudei aí entre os anos 1983 a 1985, concluindo meus estudos teológicos, na época que ainda se chamava a Escola Teológica da Congregação Beneditina do Brasil. Saúdo de coração sincero a Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro pelos seus 100 anos. Fui aluno dessa instituição quando ainda se chamava Escola Teológica da Congregação Beneditina do Brasil. Guardo muitas recordações daquela época, principalmente dos monges que me acolheram. O ano era de 1987 e havia de minha parte uma grande expectativa quanto aos estudos que iniciaria, pois a faculdade estava repleta de grandes professores reconhecidos em todo o Brasil e fora dele, a exemplo de Dom Estevão Bittencourt. O que eu lembro de Dom Estevão é uma pessoa frágil fisicamente, mas uma mente extremamente brilhante e aguda. Uma pessoa que respondia às questões com clareza, com firmeza, sem jamais titubear no raciocínio. É uma pessoa realmente brilhante, uma pessoa que marcava a gente, não pela imponência da figura, mas pela imponência da razão, pela objetividade da razão. Era um homem prático, eminentemente prático, né? E não perdia tempo de jeito nenhum. No período de 1938 a 1943, a Escola Teológica da Congregação Beneditina do Brasil passou para junto do Priorado de São Bernardo, na fazenda de Três Poços, em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Quero expressar também a gratidão pessoal pela formação que recebi da Congregação dos Beneditinos na Escola Teológica. Aqui chegando no ano de 1971, quando a Escola Teológica, que funcionava dentro do mosteiro, passou a funcionar no 5º andar aqui da Rua Dom Gerardo, onde funcionava na ocasião a Bayer. Se eu tivesse que sintetizar o ambiente da Faculdade de São Bento na minha época, era a alegria, né? Muitas congregações aqui, né? Eu era leiga, né? Então era o que despontava, né? Destoava na turma, implicava muito comigo, porque eu já vinha com o uniforme da escola, né? Então vinha, né, a tradicional tênis de professor, calça jeans de professor e a blusa do colégio. Então o pessoal já vinha sempre encarnando, né? Chegou e falava o nome da escola, né? Enfim, mas assim, tudo é realmente um lugar de alegria, de pessoas boas, de pessoas alegres, de pessoas felizes. A gente viu o testemunho de uma consagração feliz, não uma consagração amarga, arrependida, frustrada. Pessoas realmente que tinham encontrado o seu Deus, que tinham encontrado o seu Senhor, a razão das suas vidas, né? Eu sou muito grato por tudo aquilo que eu aprendi, seja pela vida fraterna no mosteiro de São Bento. Era o recém-professo, tinha acabado o noviciado, e lá fui para o Rio de Janeiro, para esse mosteiro, né, com toda a formação, quadro secular, né, de 400 anos, toda a estrutura barroca da igreja, e a filosofia e a teologia de maneira muito, muito firme e muito forte naquela época. Então me recordo, sem dúvida, de Dom Estevão Bittencourt, que foi meu professor durante 4 anos de Sagrada Escritura, seja pela sua formação, espiritualidade e pela sua capacidade
Tanto é que ele é amigo, assessor muito direto do cardeal Dom Eugênio Salles, né? Lá do Rio de Janeiro. Seja Dom Emanuel, foi o reitor, Dom João Evangelista Enu, Dom Miguel, Dom Eduardo, a Dom Abade José Palmeiro Mendes, abade emérito lá do Rio de Janeiro, que até agora recentemente, né, corrigiu a minha tese para o bacharelado. Depois de 20 e tantos anos é que eu fui buscar, né, esse título, né, lá de bacharel do Rio de Janeiro. Nesta comemoração dos seus 100 anos de existência, quero expressar toda a minha gratidão pelo tempo que vivi ali, pela bela formação que eu recebi, tanto humana quanto cristã, na Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro, e onde eu pude desenvolver tantas e tantas qualidades que o Senhor concedeu-me durante este tempo de estudos em que ali vivi. Conheci tantos e tantos monges, não só do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, como também da Congregação Beneditina do Brasil. Convivi com muitos seminaristas de diversas ordens religiosas que ali estudavam e pude, através de todos esses contatos e relacionamentos, crescer em minha formação e em minha preparação para a vida presbiteral e também como monge. Por isso, como uma forma de expressar toda a minha ação de graças por todo o bem que o Senhor fez a mim através do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro e também da Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro, quero hoje expressar o meu carinho, a minha gratidão do fundo do meu coração, reconhecendo o bem que os monges da comunidade de São Bento do Rio de Janeiro fizeram por mim, como também a Faculdade de São Bento, né? Seja no seu corpo docente, como também em todos os funcionários e pessoas com as quais eu convivi durante 7 anos naquele espaço acadêmico que forjou toda a minha formação religiosa, cristã, humana e espiritual. Após a experiência na Fazenda de Três Poços, a Escola Teológica da Congregação Beneditina do Brasil retornará para o Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, onde permanecerá durante toda a década de 70 com estudos internos voltados apenas para os monges. No ano de 1977, irá adquirir a filiação junto ao Pontifício Ateneu Santo Anselmo de Roma. E foi uma alegria para mim esses anos que passei aí, primeiramente pela acolhida que a comunidade monástica do Mosteiro de São Bento fez a mim e aos irmãos do meu mosteiro, e também de outros mosteiros da Ordem Cisterciense e outros mosteiros beneditinos. E foi uma alegria poder viver o dia a dia da vida monástica durante esses anos no Mosteiro de São Bento, e quanta coisa eu aprendi para a minha vida espiritual e para a minha caminhada também na comunidade monástica. Depois da oportunidade do estudo na escola teológica, onde tive grandes professores, aqui cito 3 monges do mosteiro que tocaram de modo especial na minha formação: Dom Estevão Bittencourt, Dom Cirilo Fonck Gomes, Dom João Evangelista Edu, que eu trago sempre no coração e de vez em quando me lembro, de alguns momentos das suas aulas. E claro, todos os outros professores, bons professores, que Dom Abade Inácio, que Deus o tenha, que na sua glória, fazia questão de colocar e convidar para serem professores na escola teológica, hoje Faculdade de São Bento. A Faculdade de São Bento foi um divisor de águas em minha vida pessoal e intelectual. Foi o local onde aprendi a reconhecer e pensar o mundo em que vivia. Foi a porta de leitura universal que me possibilitou conhecer minha capacidade intelectual pela filosofia e, principalmente, me deu a graça de aprofundar a minha fé pela teologia. O tesouro que colhi na Faculdade de São Bento é o mesmo que reparto em meu trabalho pastoral, como monge e como bispo, em meu desejo de cada vez mais conhecer a Deus e fazê-lo conhecido por todos. Lembro com alegria do clima entre os colegas da faculdade, que era de total amizade e companheirismo,
que envolvia professores, seminaristas, leigos, leigas, além dos funcionários colaboradores. O nível de ensino era espetacular e nós fomos marcados por professores que nos formaram para sermos bons cidadãos, bons cristãos, bons religiosos e para os monges e seminaristas perseverantes, bons sacerdotes. E a nossa saudação muito especial também ao Abade Felipe, que até pregou retiro aqui para nós, anos atrás, pela fecundidade espiritual da Faculdade de São Bento. Nós temos visto com muito carinho todas as dinâmicas, todas as promoções que fazem de curso de extensão, cursos especiais. Me lembro então que na época do Abade Acioli, então traziam lá de Santo Anselmo, depois acabei estudando lá, temos esses mesmos conferencistas como professores, tudo aquilo que de melhor existia para a época. E tinha uns discursos especiais, não? Então ficava ali no terceiro, quarto andar, né, daquele prédio, hoje está no outro local, a Lumen Christi do lado, os funcionários, né? Então a Heloísa, a Josefa Sobral, a Ana, enfim, que graça de Deus poder escutar os sinos, terminando a oração, lá íamos nós. Então eu sou muito agradecido, né? Seja pela biblioteca, com mais de 1 milhão, né, de livros do mosteiro, pela biblioteca própria ali, pelas revistas que na época, né, se produzia com tanta assim, expectativa, né, o Pergunte e Responderemos, a Liturgia em Vida, seja Encontro Marcado, né, Dom Marcos Barbosa, que eu conheci e convivi pessoalmente. Até na época ele tinha uma sobrinha que era questão de oftalmologia, então me levou lá no antigo Ministério da Justiça, do Trabalho, para ser consultado. Então eu sou muito grato, porque toda a minha formação, digamos, espiritual, monástica, que eu recebi aqui em São José do Rio Pardo, nosso mosteiro, mas depois, de maneira muito contundente, né, foi nos meus tempos de filosofia e teologia. Não posso esquecer também que na tarde, durante as vésperas, do dia 17 de setembro de 89, já era diácono, fui acometido de um pneumotórax espontâneo, fiquei quase um mês de saúde na casa de São José. Dona Eli catou minha mãe aqui, que morava ali atrás aqui dessa montanha, e foi lá, ficou cuidando de mim 15 dias lá. Mal sabia que depois ele, né, se tornaria, né, o cardeal lá do Rio, né, os mistérios de Deus. Em vias da ampliação de nossa escola teológica, ela será transferida momentaneamente para os edifícios da Rua Dom Gerardo, passando em seguida, na década de 90, para o antigo edifício da Escola Popular, próximo ao Mosteiro de São Bento. Justamente nessa década será bastante marcada pela atuação de diversas congregações e leigos que passarão a compor a nossa escola teológica. Serão primeiramente as arquidioceses de Niterói, Diocese de Petrópolis, Diocese de Nova Friburgo, Diocese de Nova Iguaçu, assim como também as congregações dos padres orionitas, franciscanos conventuais, capuchinhos, palotinos, agostinianos descalços e vocacionistas. Justamente no ano de 1999, por uma determinação do Capítulo Geral da Congregação Beneditina do Brasil, a escola teológica passará totalmente para as mãos do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, passando-se a ser chamada de Escola de Filosofia e Teologia do Mosteiro de São Bento. Na Sagrada Escritura tivemos a graça de ter Dom Estevão Bittencourt durante todo o curso de Sagrada Escritura, os 8 semestres correspondentes ao Antigo e Novo Testamento. Além disso, a pedido dos próprios alunos, houve um curso de hebraico lá durante o período da teologia, e quem nos ensinou o hebraico foi Dom Miguel, que começou a nos ensinar o hebraico, a língua hebraica, usando uma gramática alemã, né? Mas com grande maestria, com grande dedicação. Tivemos também estudos de grego, estudos de latim, ou seja, a escola teológica representa para todos os que ali estudaram, né, representa exatamente a grande tradição cristã que constitui um dos pilares fundamentais da cultura ocidental.
Então, nós, através desses estudos, entramos em contato e nos aprofundamos nesta cultura que faz o que é o homem, o melhor do homem, do ser humano da nossa época. Então, uma imensa gratidão à Escola Teológica Beneditina, da Congregação Beneditina do Brasil, hoje Faculdade de São Bento. Inúmeros os benefícios que a Escola Teológica assegurou para as dioceses, a Arquidiocese de Niterói, a Diocese de Petrópolis, a Diocese de Nova Friburgo, congregações religiosas, um ensino gratuito, dando possibilidade que as dioceses pudessem, então, formar os seus futuros padres, a seriedade dos estudos, o ambiente familiar. Quanta gratidão devemos expressar. Depois tive também a possibilidade de ajudar um pouquinho como professor nessa nossa querida Escola Teológica dos Beneditinos. Que Deus possa colher na sua misericórdia, no seu amor, tantos empenhos, tantos esforços, tanta labuta, tanta dedicação. Que fique aqui registrado o nosso muito obrigado à fecunda presença filosófico-teológica dos beneditinos, através especialmente da Escola Teológica. Que Deus continue abençoando esta obra, para que possa formar muitos e bons sacerdotes e leigos também para a nossa igreja no Brasil. Muito obrigado. Nós desejamos e muito que o lema de São Bento, rezar, trabalhar, sentindo com a igreja, a formação, acabei de dar aula agora aqui sobre os monges daquela época do São Bento, né, São Columbano, um pouco depois dele, como que eles procuraram, não só pela espiritualidade, mas também com maestria, defendendo, dando razões à fé no meio das dificuldades da vida. Por isso que em nome do nosso mosteiro, a Abadia Nossa Senhora de São Bernardo, em São José do Rio Pardo, no estado de São Paulo, da Ordem Cisterciense, né, em nome dos meus amados predecessores, Dom Orani, que me mandou lá para estudar no Rio, Dom Edmilson, que depois, do qual fui o seu sucessor, nós queremos então agradecer de coração, na pessoa de Dom Anselmo, de Dom Abade Felipe, pelos longos e profícuos anos, e sempre quando surge a possibilidade de estar no Rio, com muito carinho, né, eu sempre venero, estimo, e que adultos, né, Deus possa levar adiante esta obra. Conta então com a nossa oração e com a nossa estima perpétua. Amém. Eu saí da condição de aluna feliz, muito feliz, me sentindo realmente bem preparada, e voltei para cá com a chance de contribuir. Eu acho que isso daí é um dom que poucas pessoas têm na vida. É um privilégio que poucas pessoas têm na vida. Voltar para a casa que te formou e hoje contribuir na formação. Acho que é um dom e um privilégio que eu tenho, né? Então deixo aqui a minha gratidão, os meus sinceros agradecimentos à Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro, como também à comunidade monástica do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Muito obrigado, que Deus possa abençoar essa faculdade para continuar a contribuir para a formação de tantos e tantos que desejam aprofundar a sua experiência cristã através do estudo. Agradeço também a convivência desses anos no mosteiro com os irmãos de vários outros mosteiros, que ajudou a criar a fraternidade monástica entre os mosteiros do Brasil, que já existia, claro, pelos encontros da Conferência de Intercâmbio Monástico do Brasil, mas que foram mais fortificados por podermos estar vivendo juntos neste momento e nesse tempo. 100 anos da Faculdade de São Bento. Que Deus abençoe, que continue dando seus frutos. E tenha certeza, né, que esse bispo aqui, com todos os seus trabalhos, com todas as suas dificuldades que eu tenho na região metropolitana de São Paulo, trago no coração os meus anos de estudos aí na Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro. Que Deus abençoe a todos nesse centenário e que seja realmente um jubileu de grande alegria,
para todos aqueles que ainda continuam trabalhando com esmero para a formação filosófica e teológica. Nesses 100 anos dessa nossa tão amada faculdade, quero agradecer a Deus pela existência do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, que formou toda uma geração de monges e de seminaristas e de leigos também, por meio de sua faculdade. Agradeço pelo testemunho de Dom Abade Inácio e de Dom Abade José, que sempre nos acolheram como filhos e mostraram sua generosidade pelas bolsas de estudos que era dada a todos nós. Agradeço a Dom Emanuel e Dom Anselmo, atual reitor, que deram o coração pela continuidade da faculdade. Agradeço aos diversos monges, padres, leigos e leigas que foram todos professores exemplares e competentes. Tenho um santo orgulho de dizer a todos: fui aluno da Faculdade de São Bento, do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, e falo isso com a certeza de que boa parte do que sou vem do que provei pela mente e pelo coração, vendo o testemunho dos que lá nos transmitiram a verdade da fé e o que há de bom, belo e eterno do pensamento humano. Aos monges, aos professores, aos meus antigos colegas e aos funcionários da faculdade, minha eterna gratidão, reconhecimento e amizade. Eu os amo e peço que Deus sempre, cada vez mais e abundantemente os abençoe. Na teologia, tivemos também grandes mestres, a começar por Dom João Evangelista Hinu, que nos deu diversas disciplinas, direito canônico, moral, liturgia, em vários semestres. Também na teologia dogmática, dois grandes mestres, Dom Emanuel Xavier e Dom Cirilo Fous Gomes. O início dos anos 2000 será marcado pela elaboração de um projeto junto ao Ministério da Educação, para adquirir assim o reconhecimento para a Escola de Teologia e Filosofia do Mosteiro, passando-se assim a ser conhecida como Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro. A Faculdade de São Bento continua ainda hoje atuando e colaborando nas áreas específicas do saber da filosofia e da teologia. Procure se informar dos nossos cursos através do nosso site www.faculdadedesaobento.org.br e também através das nossas redes sociais de Instagram e Facebook. Lá você fica sabendo, conhecendo todos os nossos cursos de licenciatura, graduação, pós-graduação e também dos nossos cursos de extensão. Venha fazer parte da nossa história, Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro, um lugar de fé, ciência e tradição.